Nessa videoaula faremos a correção da atividade que abordava o conceito da definição de polinômio, abordava também grau do polinômio, polinômio identicamente nulo, bem como expressões sobre o valor numérico de determinado polinômio. A primeira questão: quais das expressões apresentadas a seguir não são polinômios? Justifique sua resposta. E eu vou mais além, e as que forem polinômios, a gente vai identificar alguns de seus elementos. Bem, o item A traz a expressão x à quarta menos 2x ao quadrado mais 3. A gente pode perceber que todos os expoentes são naturais. Na verdade, os expoentes que são não nulos, né? Quando eu falo que todos os expoentes são naturais, eu estou me referindo aos expoentes não nulos. Se eu me referir ao expoente nulo, que no caso é o do termo independente, que é x elevado a zero, o correto é eu dizer que eles são inteiros não negativos. Bem, mas me referindo aos expoentes não nulos, todos eles são naturais. Desse modo, então, nós temos que isso é um polinômio. E aí eu aproveito. É um polinômio de grau 4, porque o maior expoente é 4. O A4, que é o coeficiente do x à quarta, é 1. O A3 é 0, porque nós não temos x ao cubo, então seria 0x ao cubo. O A2 é menos 2, que é quem multiplica o x ao quadrado. O A1 é 0, é equivalente a termos 0x. E o A0 é 3, como a gente pode perceber. Bem, além disso, a gente poderia dizer que o coeficiente dominante, que é o A4, é 1. E o termo independente, que é o A0, é 3. O item B, raiz quadrada de 3, x à quinta, menos raiz quadrada de 5 sobre 3, x ao cubo, menos x mais x elevado a 1 sobre 2. Pessoal, isso não é um polinômio. Por que não é um polinômio? Porque 1 sobre 2, o expoente não nulo, 1 sobre 2, ele não é natural. Ou a gente pode dizer também que 1 sobre 2 não é inteiro não negativo. Por isso, então, o polinômio B do item B não é polinômio. A expressão do item B não é polinômio. O item C, 3 sobre x à quarta menos 2x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 1. Se nós reescrevermos essa expressão, nós podemos reescrevê-la como 3x elevado a menos 4. Por que x elevado a menos 4? Porque para o x à quarta sair do denominador da fração, ele sai com expoente negativo. Então ficaria 3x a menos 4, menos 2x ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais 1. Então você percebe que o expoente menos 4, ele não é um expoente natural. Ele não é um número inteiro não negativo. Desse modo, então, a expressão do item C não é um polinômio. O item D, raiz quadrada de x à quinta mais 2x à quarta menos 5x mais 1 meio. Novamente reescrevendo essa expressão, eu posso dizer que a raiz quadrada de x à quinta, transformada em potência, é x elevado a 5 sobre 2. Aí repete o resto, mais 2x à quarta, menos 5x, mais 1 sobre 2. Bem, observamos que o expoente 5 sobre 2, ele não é inteiro não negativo, ou seja, ele não é natural. Desse modo, então, a gente percebe que a expressão do item D não é um polinômio. O item E, x à quinta sobre a raiz quadrada de 2, menos 5 raiz de 2x à quarta, mais x ao cubo sobre 2 menos 1. Por mais estranho que possa parecer, isso é um polinômio. Porque se você olhar, todos os expoentes não nulos, são naturais. X à quinta, o expoente é 5, 5 é natural. X à quarta, o 4 é natural. X ao cubo, o 3 é natural. Desse modo, então, nós temos um polinômio. Esse polinômio ele tem grau 5, porque o maior expoente é x à quinta. Aí nós vamos ter que o coeficiente A5 é 1 sobre raiz de 2, que é o coeficiente do x à quinta. O A4, que é o coeficiente do x à quarta, é menos 5 raiz de 2. O A3, que é o coeficiente do x ao cubo, é 1 sobre 2. O A2 e o A1 são 0, porque nós não temos x ao quadrado nem x. E o A0 é menos 1. Então o coeficiente dominante é 1 sobre a raiz de 2.
e o termo independente é menos 1, e como eu falei, se trata de um polinômio de grau 5. O item F, x à quarta menos 5x elevado a menos 3 mais 3x menos 2. Está na cara que isso não é um polinômio, porque o menos 3 ele não é natural. Então a expressão do item F não se trata de polinômio. Segunda questão. Determine o grau de cada um dos polinômios apresentados a seguir. Lembrando que o grau de um polinômio é o seu maior expoente. Vamos lembrar disso. O item A traz p de x igual a 2x à sétima menos 5x ao cubo menos x à oitava. O que você percebe? A gente reescrevendo esse polinômio do maior para o menor expoente, nós teremos que p de x é menos x à oitava mais 2x à sétima menos 5x ao cubo. E aí ficou fácil você perceber que o maior expoente é 8. Então o grau do polinômio p é igual a 8. E aí, aproveitando o embalo, o coeficiente dominante é o menos 1, que multiplica o x à oitava, e o termo independente ele é 0, né? Por que o termo independente é 0? Porque nós não temos termo independente escrito aí. Se nós não temos termo independente escrito, então a gente já subtende, a gente já sabe a partir daí que o termo independente ele é igual a 0. Bem, o item B traz o polinômio q de x igual a x ao quadrado menos 5 sobre 3 x ao cubo vezes x ao cubo mais 4x à sétima. Pessoal, antes de mais nada, é necessário organizar esse polinômio. Esse x ao cubo vezes x ao cubo, nós vamos ter que resolver. Então, reescrevendo o polinômio, nós vamos ter que q de x é igual a x ao quadrado menos 5 sobre 3 x à sexta, porque x ao cubo vezes x ao cubo dá x à sexta, mais 4x à sétima. E agora eu organizo do maior para o menor expoente. Então nós temos que q de x é 4x à sétima, menos 5 sobre 3x à sexta, mais x ao quadrado. Bem, como a gente pode perceber, o maior expoente é 7, então o grau do polinômio q é igual a 7. Aproveitando o embalo, o coeficiente dominante é o 4 que multiplica o x à sétima, termo independente é 0, já que aí não está escrito termo independente. O item C traz o polinômio f de x igual a x elevado a 3 elevado a 2, menos 5x à sexta, mais 3x ao quadrado, menos 7x à oitava, mais 7. Novamente vamos ter que reescrever esse polinômio. Porque, por exemplo, x elevado a 3 elevado a 2, eu tenho que deixar só um expoente. O que você vai fazer? 3 ao quadrado é 9. Então, você tem que f de x é x elevado a 9, menos 5x à sexta, mais 3x ao quadrado, menos 7x à oitava, mais 7. E agora eu vou escrever do maior para o menor expoente. Então, f de x vai ficar x à nona, menos 7x à oitava, menos 5x à sexta, mais 3x ao quadrado, mais 7. Como o maior expoente é 9, então o grau do polinômio f é igual a 9, e como eu estou aproveitando toda vez, coeficiente dominante é o 1, que multiplica o x à nona, termo independente é o 7. Item D. N de x é x à quarta, mais 3x ao quadrado, menos 5x à quarta, mais 2x, mais 3. Bem, novamente nós vamos ter que reescrever, porque tem que juntar o x à quarta com o menos 5x à quarta. X à quarta menos 5x à quarta dá menos 4x à quarta. Então, n de x vai dar menos 4x à quarta, mais 3x ao quadrado, mais 2x, mais 3. Percebemos que o maior expoente é 4, então o grau do polinômio n é igual a 4. Além disso, nós temos que o coeficiente dominante é o menos 4 e o termo independente é o 3. O item é m de x é igual a menos 4. Bem, se eu tenho que m de x é igual a menos 4, eu posso reescrever esse polinômio como sendo m de x é igual a menos 4x elevado a 0. E aí você percebe então que o grau do polinômio m é igual a 0. Bem, o grau do polinômio m sendo igual a 0,
você tem que o coeficiente dominante ele coincide com o termo independente, que valem menos 4. O item F, g de x igual a 6x elevado a 12 mais 125. Item F muito básico, né? Nós temos que o grau do polinômio g é 12, porque o seu maior expoente é 12. Coeficiente dominante é 6, termo independente, 125. Terceira questão. Em cada um dos polinômios apresentados a seguir, determine o termo independente, o coeficiente dominante e o grau, que eu já vim até treinando nos exemplos anteriores e já falando qual seria cada um desses termos. O item A. O polinômio p de x igual a 5x à quinta mais x ao quadrado menos x mais 3. Vamos lá então. Observando esse polinômio, nós vamos ter o seguinte. O termo independente é 3, que é o A0, né? Então A0 igual a 3. O coeficiente dominante vai ser então o A5. O A5 ele vale 5. A5 porque multiplica x à quinta, vamos lembrar disso. Então ele vale 5. E o grau do polinômio P é 5, porque o maior expoente é 5. O item B, que é de x igual a menos 4x à quarta, menos 7x à sétima, menos 7x. Bem, nós vamos ter, organizando aí do maior para o menor expoente, que é de x é menos 7x à sétima, menos 4x à quarta, menos 7x. Desse modo, então, nós teremos que o termo independente é o A0 e vale 0, porque aí não está escrito termo independente, então ele vale 0. O coeficiente dominante é quem multiplica o x à sétima, é o A7 e vale menos 7. E o grau é o maior expoente, como a gente pode perceber, o grau do polinômio Q é igual a 7. O maior expoente é 7. O item C traz o polinômio r de x igual a menos 2x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 1. Posso ir logo direto. O termo independente, que é o A0, vale menos 1. O coeficiente dominante, que é quem multiplica o x ao cubo, vai ser o A3 e ele vale menos 2. O grau do polinômio, que é o maior expoente, o grau de R é 3. O maior expoente é 3. O item D, S de x igual a x à sexta sobre 4, menos 4x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5. Vamos lá então. Nós temos que o termo independente, que é o A0, ele vale menos 5. A gente pode perceber. O coeficiente dominante, que é quem multiplica o x à sexta, ele vale 1/4. Então o A6 é 1/4. E o grau do polinômio, que é o maior expoente, nós já sabemos que o grau é 6. Então, nós temos que o grau do polinômio S igual a 6. O item E traz o polinômio t de x igual a x ao quadrado. Nós podemos perceber que o termo independente, que é o A0, ele vale 0. Já que não está escrito, é porque o termo independente é 0. O coeficiente dominante, que é quem multiplica o x ao quadrado, é o A2 e ele vale 1. É como que eu tenha 1x ao quadrado. E, claro, o maior expoente, na verdade, o único expoente que tem aí, o grau do polinômio t é igual a 2. O item F traz o polinômio u de x igual a menos 3x à oitava, mais 9x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 90. Vamos lá, então. A partir daí, nós temos que o termo independente, que é o A0, ele vale 90. Além disso, a gente pode perceber que o coeficiente dominante é quem multiplica o x à oitava, é o A8 e vale menos 3. E, por fim, o grau do polinômio, o grau de u, é 8, né, que é o maior expoente. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava tópicos iniciais referentes ao estudo dos polinômios.